Bom dia, excelentíssimas senhoras e senhores conselheiros, integrantes do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público. Declaro aberta a 8ª sessão extraordinária. Doutora Mazé, seja bem-vinda. Do Conselho Superior do Ministério Público. Realizaremos, para tanto, a conferência de quórum, registrando a presença da doutora Vera Brandão, doutora Magnólia, doutora Maria José Marinho da Fonseca, doutora Luzanira Formiga, doutor Miguel Ângelo, doutor Francisco Ozietti, doutora Isabel Porto e doutor Irã Sírio. Totalizando, são nove conselheiros, verifica-se a existência de quórum legal para a abertura da presente sessão. A presente sessão extraordinária foi convocada com fundamento no artigo 25 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, em cumprimento à deliberação do colegiado em sua 43ª sessão ordinária, do dia 19 de 11 de 2019, convocando a presente sessão pela necessidade de apreciação de matéria de relevância e urgência institucional na forma abaixo relacionada. A matéria de apreciação são os editais inerentes à promoção de segunda instância, que eu peço venha a Vossas Excelências para não lê-los de um por um. O primeiro edital é o edital número 46/2019, que trata de promoção pelo critério de merecimento relativo à 14ª Procuradoria de Justiça, área de atuação civil. Planilha dos candidatos inscritos por ordem de antiguidade apresentada no telão. Eu passo a palavra a Vossas Excelências por ordem de antiguidade para a formação da lista tríplice com os nomes dos promotores de justiça indicados. Doutora Vera Brandão. O meu bom dia. Os meus cumprimentos ao doutor Plácido Barroso Rios, a doutora Mazé Marinho da Fonseca, doutora Sandra Sildene, conselheiras e conselheiros deste órgão colegiado, senhoras e senhores promotores de justiça aqui presentes, senhoras e senhores assessores, demais servidores desta casa e demais pessoas presentes. Promoção para a segunda instância por critério de merecimento. Edital número 046/2019, de 17/6/2019, disponibilizado no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Ceará, número 579, datado de 18/6/2019, referente à promoção para a 14ª Procuradoria de Justiça com atuação na área civil. Excelentíssimo senhor presidente do Conselho Superior do MP e demais membros, venho com fundamento no artigo 15, 2 da Lei número 8.625/93, artigo 129, parágrafo 4º, combinado com o artigo 93, 2, combinado da Constituição Federal de 88, e artigos 43, 45 e 46 do Regimento Interno do Conselho Superior do MP Ceará, indicar em lista tríplice os seguintes candidatos à promoção referente ao edital acima citado. Lista tríplice. Primeiro, doutor Marcos Renan Palácio de Moraes Claro dos Santos. Colocação na entrância, 35º, do primeiro quinto. Pontuação, 15,25. Segundo, doutor Luiz Laércio Fernandes Melo. Colocação na entrância, 37º, do primeiro quinto. Pontuação, 14,75. Terceiro, doutor Francisco Xavier Barbosa Filho.
colocação na entrância, 37º do primeiro quinto, pontuação 14,75. Terceiro, doutor Francisco Xavier Barbosa, colocação na entrância, 15º do primeiro quinto, pontuação 14,15. Observação. Candidato, o doutor Luiz Laércio Fernandes Melo, deve ser promovido por força do artigo 44 do Regimento Interno do Conselho Superior do MP, que assim reza: é obrigatória a promoção de promotor que figure por 3 vezes consecutivos ou 5 alternadas em lista de merecimento. A escolha dos candidatos acima nominados se dá em razão dos dados apresentados nos relatórios da Corregedoria Geral do MP Ceará e demais informações desta instituição, demonstrando que os membros do parquê se encontram aptos a comporem a presente lista de merecimento, bem ainda a posição na lista de antiguidade. O Regimento Interno do Conselho Superior do MP, disponibilizado no Diário Oficial do MP Ceará, edição 448, de 21 de novembro de 2018, elencou no seu artigo 46 requisitos para apuração do merecimento dos candidatos à movimentação na carreira, com detalhamentos dos critérios de alguns deles nos dispositivos seguintes, especialmente no seu artigo 47. Nesse momento, não foi possível a análise e, consequentemente, a pontuação de todos os requisitos por ausência de algumas informações nos autos ou ainda por ausência de regulamentação. Os critérios de pontuação com possibilidade de análise por esta conselheira foram os que se seguem na planilha em anexo ao presente voto. Este é o meu voto. Obrigado, doutora Vera. Doutora Magnólia. Bom dia. Ao vivo. Oi, acho que o som. Bom dia, Osiete. Querido, como vai você? Honra-me estar contigo. Meu colega de faculdade, de concurso, e também com quem eu posso brigar. Que chique. Bem, senhores, bom dia, Ministério Público. Eu sigo os editais e os regimentos internos e a legislação que já estava aqui quando assumi o Conselho Superior do Ministério Público. Inclusive, eu destaco aqui os editais que deram início a esse processo seletivo, que tem um considerando que diz o seguinte: considerando que o Conselho Superior do Ministério Público, em sua 32ª sessão ordinária, realizada na data de 29 de 8 de 2017, a maioria dos votantes decidiu que a juntada de documentos com a finalidade de atualização de dados dos candidatos aos concursos de promoções, remoções, junto à Secretaria de Recursos Humanos, para fim de confecção de certidão de inscrição dos processos de inscrição, terão como marco o prazo final da inscrição no edital respectivos, firmando-se os documentos apresentados fora do prazo final de inscrição no edital, para a instrução nos concursos posteriores. Então, eu sigo exatamente o que está aqui nesse edital, o que está nos considerando, sigo exatamente as decisões do Conselho Superior, eu respeito e acolho todas elas. As sessões que eu não participei porque estava de férias, mas mandei meu assessor, sessão de ajuste. Tá? Então, todos os nossos votos são fundamentados e uma forma de ser, de estilo, como diz outro, eu fundamento tudo. Então, todos os concorrentes nesse concurso, eles têm a sua pontuação colocada e vamos ter a pontuação dos 3, que são os escolhidos. Eles estão no meu voto, tá? Que será disponibilizado para os senhores.
para que todo mundo tenha uma ideia realmente de onde conseguiu o ponto X, ponto Y, foi com base em qual edital, nisso ou naquilo, tá? Para que haja um contexto, um segmento geral. Usei apenas critérios objetivos e fiquei muito feliz quando olhei as certidões dos senhores, fiquei super maravilhada, riquíssimo, todos os concorrentes. Quer dizer, todos vocês têm carreira assim, brilhante mesmo, brilhante. Hoje eu disse que cheguei cedo, para que o Osiete sabe que acordar cedo também é difícil, simplesmente porque eu não dormi, pensando nesses pontos, ponto vai, ponto vem, meu Deus do céu. E consegui chegar realmente a um denominador comum, já que o Conselho Superior do Ministério Público, esse ano, realmente trabalhou muito bem nos regimento interno, e fez realmente os ajustes com diga. Tá? Não se preocupe, porque o meu voto atual são 9 páginas, fora os anexos das planilhas, mas eu vou fazer resumido, já que eu vou disponibilizar. Tá ok? Bem, a promoção para a segunda instância se refere ao edital 046. Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, eu venho com fundamento no artigo 15, segundo da Lei 8.605/93, artigo 129, parágrafo número 4, combinado com o artigo 93, segundo, e da Constituição Federal 88 e artigo 42, caput, do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, indicar em lista tríplice os seguintes candidatos à promoção acima referido. Indico, em primeiro lugar, Marcos Renan Palácio de Moraes Claro dos Santos. Ele é 35º do primeiro quinto e não participou ainda de lista tríplice. Ele conseguiu 14,75 pontos, por isso está no primeiro lugar, tendo em vista a desconsideração que foi do seu mestrado anexado fora do prazo, em obediência ao edital que eu li antes de iniciar. Em segundo lugar, o doutor Luiz Laércio Fernandes Melo, 37º do primeiro quinto. Ele já está em lista na 38ª ordinária, do dia 17 de 10 de 17, e também no edital, e já está 2 vezes em listas consecutivas. Por essa razão, ele obteve 14,5 pontos. Em terceiro lugar, o doutor Francisco Xavier Barbosa Filho, 15º do primeiro quinto. Também não participou ainda de lista, mas obteve em suas certidões e currículo 13,9 pontos. A escolha dos candidatos acima nominados se dá em razão dos dados apresentados nos relatórios da Corregedoria Geral do Ministério Público e demais informações desta instituição, demonstrando que os membros do parquê encontram-se aptos a compor a presente lista de merecimento, bem ainda a posição na lista de antiguidade. O regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público, disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico número 448, do dia 21 de novembro de 2018, elencou nos artigos 46 e 47 critérios para a apuração do merecimento dos candidatos à movimentação na carreira. Ressalte que o parágrafo único do artigo 42 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público dispõe, parágrafo único, na elaboração da lista por merecimento será obedecida a ordem constitucional dos quintos sucessivos, e, se não houver concorrentes pertencentes ao primeiro quinto, os candidatos dos quintos subsequentes poderão ser votados. Dessa forma, e desse modo da análise, as informações constantes nos autos de promoção, bem como os requisitos previstos no artigo 46 e 47, apresentam os fundamentos do meu voto, que, no que se refere ao primeiro lugar, doutor Marcos Renan Palácio de Moraes dos Santos, que é o titular da 108 Promotoria de Justiça, em exercício. A fundamentação consta do doutor Marcos Renan, aqui aproximadamente em 4 páginas do meu voto, e vai estar disponibilizado de forma eletrônica. Agora, e também aqui física. O segundo lugar, para o doutor Luiz Laércio Fernandes, também, 49 Promotoria de Justiça. Eu disponibilizo também as razões do voto de forma eletrônica
e forma física, tá? Já registrado nessa casa. E o terceiro lugar também, doutor Francisco Xavier Barbosa Filho, titular da 122 Promotoria da Comarca de Fortaleza. Obrigado. Também será disponibilizado a fundamentação dos nossos votos, a fim de evitar perda de tempo com a leitura de passo a passo, está tudo aqui. Calculado, já que foi de forma objetiva, tem o fundamento de como cheguei ao denominador como um dos pontos. Dessa forma, eu observo que o candidato Marcos Renan Palácio de Moraes Claro dos Santos, ele figurou na minha lista como primeiro lugar nessa lista, conforme o artigo 144 da Lei Complementar número 72/2008, combinado com o artigo 44 do Regimento Interno do Conselho Superior. Dispõe que é obrigatória a promoção do promotor que figure por 3 vezes consecutiva ou 5 alternadas em listas de merecimento. Logo, tendo o doutor Luiz Laércio Fernandes Melo figurado em 2 listas de promoção para a segunda instância consecutivas, sendo esta a terceira lista consecutiva de que faz parte, resta obrigatória sua promoção, razão pela qual e pelos fundamentos acima elencados e escritos e expostos de forma digital, eu voto pela promoção por merecimento do Dr. Luiz Laércio Fernandes Melo para a 14ª Promotoria de Justiça pelo critério de merecimento. No ensejo, informo que as planilhas dos demais candidatos, de todos avaliados, estão disponibilizados de forma eletrônica. É como voto, Excelência. Obrigado, doutora Magnólia. Antes de passar a palavra à doutora Mazel, saudar aqui a nossa ouvidora, a doutora Vera Ferraz, que está conosco, a doutora Socorro Brito, doutor Pedro Casimiro, doutor Pinheiro, doutor Marcos Tibério, saudar os colegas Marcos Renan, Enéas, Luiz Laércio, o Sávio Amorim, Francisco Xavier, Humberto Ibiapina, Marcos William, Fátima Castro, Bruno Jorge, Francisco Nildo, saudar todos os servidores, os analistas que estão aqui presentes, saudar o presidente da associação, que também registra a presença dele agora neste colegiado, doutora Sandra, secretária dos órgãos colegiados. Faltou mais algum colega? Não, né? Então, passa a palavra à doutora Maria José. Bem, só ressaltando que no final do voto eu coloquei doutor Luiz Laércio Fernandes para a 14ª Promotoria de Justiça pelo critério de merecimento. Sim. Para registrar, que acho que eu não tinha falado direitinho. Obrigado, Irã, por ter me lembrado. Muito obrigada, Excelência. Pronto, doutor. Bom dia a todos. Bom dia. Senhor Procurador-Geral, em cujo nome cumprimento os demais membros desta mesa. Obrigado. Nosso querido presidente da nossa entidade classista, senhores conselheiros, colegas candidatos, não candidatos, procuradores, funcionários. É realmente uma responsabilidade muito grande para mim. Hoje, substituindo aqui o doutor José Wilson, e foi com essa responsabilidade, desde a semana passada, que eu vim me debruçar sobre essa lista e procurei ter certeza que o fiz de uma forma mais objetiva possível. Atendendo ao que foi acertado em reunião, a doutora Luisandeira me passou muitos dos questionamentos, nós conversamos sobre isso, e pelo que as votações que eu já tenho visto, eu acredito que eu estou no rumo certo, dentro do consenso, dentro da objetividade. Voto em promoção para a segunda instância, referente ao edital número 46/2019, para a 14ª Procuradoria de Justiça, área de atuação civil, pelo critério de merecimento. Com fundamento no artigo 15(2) da Lei 8.625/93, artigo 129, parágrafo 4º, combinado com o artigo 93, inciso 12C, da Constituição Federal de 82 e 42 caput do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, indicar em lista tríplice os seguintes candidatos à promoção acima citada. Em primeiro lugar, o doutor Marcos Renan Palácio de Moraes Claro dos Santos, é o 35º a 35ª colocação do primeiro quinto, não tem participação em lista tríplice, e a nossa pontuação atribuída a ele é 14,8 pontos. Em segundo lugar, o doutor Luiz Laércio Fernandes de Melo, é o 37º do primeiro quinto,
já participou em 2 listas consecutivas, na sessão ordinária 17 de 10 de 2017 e 13 de março de 2018, nos editais 069/2017 e 073/2017, a quem atribuímos a 14 pontos. Em terceiro lugar, o doutor Francisco Xavier Barbosa Filho, que é o 15º do primeiro quinto, não participou em lista tríplice e atribuímos a pontuação 13,6 pontos. A escolha dos candidatos acima nominados se dá em razão dos dados apresentados nos relatórios da Corregedoria Geral do Ministério Público e demais informações desta instituição, demonstrando que os membros do parquê encontram-se aptos a compor a presente lista de merecimento, bem ainda a posição na lista de antiguidade. Por consequência, senhor presidente, pelos fundamentos expostos, especialmente o número de participação em lista tríplice, primeira parte do artigo 144 da Lei Complementar número 72, de 10 de novembro de 2008, e artigo 61, inciso 3, da Lei número 8.625, de 12 de 2 de 93, voto pela promoção por merecimento do Dr. Luiz Laércio Fernandes Melo para a 14ª Procuradoria de Justiça, com atuação civil, pelo critério de merecimento. É como vota. O voto, do nosso voto, acompanha a toda a nossa análise, aliás, de todos os candidatos. É como voto, excelência. Obrigado, doutora Maria José. Então, passo em seguida a palavra à doutora Luzanira, saudando também a doutora Neves, que se encontra aqui conosco. Muito obrigado. Inicialmente, meu bom dia a todos. Gostaria de saudar os presentes e os ouvintes na pessoa de Sua Excelência, doutor Plácido. Obrigado. E antes de proferir a minha lista, eu gostaria de tecer alguns preliminares, antes de anunciar a minha lista, né? Eu vejo isso como uma obrigação de minha parte. Muitos colegas, quando vão proferir os seus votos, dizem assim: é muito difícil, porque todos os colegas são merecedores. E realmente isso tem um fundo de verdade, porque se fosse do nosso desejo, votaríamos, e daí de possibilidade nossa, votaríamos em todos, né? Mas, assim, eu particularmente acho que não é tão difícil essa escolha. Por quê? Eu justifico esse meu pensamento. Porque é só a gente obedecer rigorosamente o regimento interno e as decisões do colegiado. Fazendo isso, não há dificuldade, porque é uma soma. É só você somar a pontuação e nós alcançamos a lista que nós devemos anunciar. Eu gostaria também, peço, venham aos colegas, eu sei que esse é um momento de muita ansiedade, mas eu me sinto na obrigação de tecer essas preliminares. Então, quando nós fizemos as últimas promoções, que foram no dia 23 de 8 de 2019, que foram 32 promoções, este conselho fez uma reunião administrativa no gabinete de Sua Excelência, o Procurador-Geral, na presença do presidente da Associação Cearense do Ministério Público, onde nós definimos, em relação às portarias de respondência, que nós iríamos limitar em 2 pontos, independente do número de portarias que o candidato possuísse. Isso aí foi uma decisão colegiada que nós tomamos nesta reunião administrativa. E ali também nós decidimos que nós só iríamos aceitar o que constasse da vida funcional do colega nas certidões do RH e no relatório da Corregedoria. Todos concordaram, as 32 promoções foram feitas, não houve nenhuma insatisfação no momento da sessão quem escolheu esses 32 colegas e, ressalte-se, não houve nenhum recurso. Quer dizer, todo mundo ficou satisfeito com aquela decisão que nós havíamos tomado lá no gabinete de Sua Excelência, o Procurador-Geral. Para as promoções de hoje, nós fizemos 2 reuniões administrativas e decidimos que iríamos utilizar os mesmos critérios adotados nas últimas promoções. Foi o que fiz em respeito para que houvesse coerência de minha parte e também a decisão colegiada. Infelizmente, não houve tempo hábil para que o Conselho Superior do Ministério Público tomasse outra decisão. O maior motivo para a não alteração desse entendimento foi para que fôssemos coerentes
com o que já havíamos feito nas promoções anteriores. Eu, com isso, quero deixar bem claro o porquê de nós havermos, a forma como nós pontuamos. Foi exatamente por isso. Para que não houvesse 2 pesos e 2 medidas. Não falo em nome do colegiado, obviamente estou falando por mim, mas eu tomei. A forma da minha pontuação se deveu a exatamente essas preliminares que eu acabei de levantar. Então, ter sido essas preliminares, eu gostaria também, antes de fazer a minha escolha, a minha indicação, aliás, dizer que eu tenho 3 motivos porque me sinto à vontade para anunciar a minha escolha. A primeira delas é porque eu só passei a concorrer à promoção para a segunda instância quando todos os colegas promotores de justiça do concurso anterior ao meu já haviam sido promovidos. Eu só comecei a concorrer, eu esperei, eu respeito quem pensa de modo diferente, isso aí é uma coisa, mas eu, particularmente, só comecei a concorrer quando todos do concurso anterior ao meu já haviam sido promovidos. Outro fato, quando fui promovida por merecimento para a segunda instância, a única do meu concurso que merecia mais do que eu, porque a gente tem que ver assim, a gente sabe da nossa vida funcional, mas, assim, nessas ocasiões, a gente tem que ter uma certa pensamento de que, olha, será que aquele outro colega realmente merece mais do que eu? Então, na minha época, eu fiz esta ponderação. E quem merecia mais do que eu, mas, graças a Deus, não se inscreveu, era Sua Excelência doutora Isabel Porto. Inclusive, lembra, doutora Isabel, que eu já lhe agradeci diversas vezes por isso. Vossa Excelência, inclusive, já tinha figurado em lista e simplesmente Vossa Excelência não concorreu. E já tinha figurado em 4 listas. Então, se ela tivesse concorrido, fatalmente ela teria a 5ª e seria a escolhida. Então, por ironia do destino, ou então por decisão dela própria, ela simplesmente não concorreu. E eu fui a promovida. Então, aproveito também, nesta ocasião, doutora Isabel, para agradecê-la publicamente mais uma vez. Mas Vossa Excelência merecia muito mais do que eu. Porque eu sei que eu sempre fui um burro de carga lá no crime, como muitos colegas que atuaram aqui no crime, mas Vossa Excelência tinha, assim, especialização e já cursos, eu acho que já tinha, nessa época, tinha mestrado, e muitos tinham participado aqui da administração, e eu só era trabalhando lá no crime, como a maioria dos colegas aqui sabem. Não tive tempo, só fiz uma especialização, mas não tinha tempo. Quem trabalha no crime, infelizmente, não tem tempo para, exceto algumas exceções, né, a pessoa realmente tem que se desdobrar, mas eu tenho um marido, que eu tinha que dar assistência ao marido e outras coisas, então, realmente, não tive tempo, eu fui só trabalhando. Mas, graças a Deus, fui promovida e, de público, teço a Vossa Excelência os meus agradecimentos, porque fui promovida naquela oportunidade. E a última, né, desses 3 motivos porque eu estou aqui à vontade, é que eu conheço a vida funcional de todos os candidatos inscritos para essas 4 promoções que vamos fazer hoje. Então, vamos ao voto. O edital é o 46, de 2019, e venho com fundamento no artigo 15, inciso 2º, da Lei 8.625/93, artigo 129, parágrafo 4º, combinado com 93, inciso 2, letra C, da Constituição Federal de 88, e artigos 42, 43, 44, 45, 46 e 47 do Regimento Interno, indicar os seguintes candidatos à promoção acima citada. O primeiro da minha lista é Sua Excelência doutor Marcos Renan de Palácio de Moraes Claro dos Santos. A escolha do candidato acima nominado se dá em razão dos dados apresentados nos relatórios da Corregedoria e demais informações desta instituição, demonstrando que o membro do parquê encontra-se apto a compor a presente lista de merecimento, bem ainda as posições na lista de antiguidade. Então, eu venho tecendo aqui algumas considerações.
Aí o doutor Marcos Renan é titular da 108ª Promotoria de Justiça de Fortaleza. Ele está na entrância desde o dia 18 de 5 de 98. Ele é o 35º lugar do primeiro quinto. Então, eu venho aqui, o voto está disponibilizado, não só para ele, mas para todos os que assim o desejem. Eu venho fazendo a pontuação item por item. Então, eu cheguei à conclusão, na pontuação do doutor Marcos Renan, em 16,7 pontos. O meu segundo indicado na lista é Sua Excelência doutor Luiz Laécio Fernandes Melo. A titularidade do doutor Luiz Laécio é o 49º, aliás, a titularidade dele, desculpe, é o 49º Promotoria de Justiça de Fortaleza. O exercício na entrância é no dia 18 de 5 de 98. A classificação dele na entrância é o 37º lugar do primeiro quinto. Então, eu também venho fazendo aqui a pontuação. Como todos nós sabemos, o doutor já figura em 2 listas consecutivas. E a pontuação do doutor Luiz Laécio ficou em 15,9 pontos. E o meu terceiro lugar da minha lista, tríplice, é Sua Excelência doutor Ionilton Pereira do Vale. O doutor Ionilton é da 69 Promotoria de Justiça de Fortaleza. Ele também exercício na entrância no dia 13 de 5 de 98. E ele é o 20º lugar do primeiro quinto. Também fiz a pontuação item por item de Sua Excelência. O doutor Ionilton já figurou em uma lista, o que me motivou a realmente pontuá-lo. E a pontuação do doutor Ionilton ficou em 15,6. Eu quero só acrescentar, doutor Plácido e a demais assistência, que a pontuação dos demais foram mínimas, às vezes um milímetro, um pontinho que diferencia um do outro. Então, eu concluo, fechando a minha lista, doutor Marcos Renan, doutor Luiz Laécio e doutor Ionilton. É como voto, Excelência. Eu estou aqui na promoção de procurador, não posso sair, não. Obrigado, doutora Luzanira. Passa a palavra ao doutor Miguel Ângelo. Bom dia, senhor procurador-geral. Bom dia a todos aqui presentes, meus amigos e colegas. É um momento importante na vida de vocês, mas eu quero ser breve porque a ansiedade é grande. Promoção na segunda instância, referente ao edital 046/2019, da 14ª Procuradoria de Justiça, com atuação na área civil. Venho com fundamento no artigo 15, inciso 2, da Lei 8.625, de 93, artigo 129, parágrafo 4º, combinado com o artigo 93, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, e artigo 42, caput do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, indicar em lista tríplice os seguintes candidatos para a promoção para a Procuradoria acima citado. Em primeiro lugar, doutor Ionilton Pereira do Vale, é o 20º do primeiro quinto, já figurou em lista tríplice no edital 073/2017 e a pontuação 17,85. Em segundo lugar, doutor Marcos Renan Palácio de Moraes Claro dos Santos, 35º na colocação do primeiro quinto, não figurou em lista tríplice, a pontuação 15,3. Em terceiro lugar, doutor Luiz Laécio Fernandes Melo, 37º do primeiro quinto, figurou em 2 listas tríplices, edital 069-073 e a pontuação 14,4. Os critérios adotados para esta promoção fazem parte do voto, estão aqui compostos e a apreciação de quem achar, quem interessar-se. É como voto. Obrigado, doutor Miguel. Passo a palavra ao doutor Oziete. Senhor presidente, doutor Plácido, doutor Procurador-Geral de Justiça, na pessoa de quem cumprimento todos os procuradores, procuradoras, promotores, promotoras, servidores, servidoras
e demais cidadãos e cidadãs que aqui se encontram presentes. Primeiramente, eu quero pedir desculpas porque eu encontro-me num processo alérgico muito forte e estou, inclusive, dá para perceber que minha voz não é esta. Antes de anunciar minha lista tríplice, doutor Plácido, eu quero dizer que eu fiz um levantamento da vida funcional de todos os colegas, assim como os demais conselheiros fizeram. Mas eu tenho uma particularidade que até agora eu não percebi nos votos que foram aqui lançados. É o que se chama de critério subjetivo. Nós temos um regimento interno, é a norma legal que deve ser obedecida para que se possa julgar os editais de promoção. Mas dentro deste próprio regimento interno, nós temos que extrair critérios subjetivos, e não apenas aquela mera graduação de pontuação limitada a 2 pontos. Daí porque meus votos são distintos, completamente diferentes, respeitando os colegas que aqui já apresentaram em suas listas. Meu voto está por escrito. Assim que eu terminar de lançá-lo, eu vou entregar à doutora secretária, doutora Sandra, e aqui também eu trago impresso todas as planilhas dos 3 candidatos que eu estou votando na lista tríplice. Eu inicio dizendo que essa promoção se dá com fundamento no artigo 129, parágrafo 4º, combinado com o artigo 93, inciso 2, letra C, da Constituição Federal vigente, combinado com o artigo 15, inciso 2, da Lei 8.625/93, artigo 142 e seguintes da Lei Complementar número 72/2008, que eu aqui a chamo de nossa Constituição. Eu trago a minha lista tríplice composta pelos seguintes nomes. Em primeiro lugar, Francisco Nildo Façanha de Abreu. Pontuação, 16,6. Segundo lugar, doutor Domingos Sávio de Freitas Amorim. Mesma pontuação. Coloquei doutor Nildo em primeiro lugar, porque Sua Excelência é mais antigo no 5º do que o doutor Sávio. E terceiro lugar, doutor Francimauro Gomes Ribeiro. Essa é a minha lista, eis o meu voto e eis a minha planilha. É como eu tenho votado. Muito obrigado. Obrigado, doutor Osiete. Doutora Isabel. Senhor presidente, muito bom dia. Bom dia a todos os demais presentes aqui. Bom dia aos nossos conselheiros, colegas que vieram aqui, né, acompanhar essa votação. E, assim, a questão do que é apontado na minha planilha acompanha, de certa forma, aquilo que foi apresentado com os preliminares apontadas pela doutora Luzanira, né? Nós fizemos realmente as reuniões, né, administrativas no sentido de fazer o melhor julgamento possível e espancar qualquer eiva de subjetividade, na verdade, né? A gente quer trabalhar para que haja garantia de que qualquer que seja, né, eu me espelho muito na Justiça do Trabalho, porque lá, qualquer que seja a pontuação que seja dada, todas as pontuações são iguais e os candidatos já sabem quais são as pontuações que ele efetivamente tem, né? Então, quer dizer, é espancada qualquer eiva de subjetividade. E eu apresento aqui como minha lista tríplice, fundamentada nas normativas que já foram apresentadas pelos demais conselheiros, né? A doutor Marcos Renan Palácio de Moraes Claro dos Santos, no primeiro lugar, com 16,6 pontos. Doutor Luiz Laécio, em segundo lugar, com 14,8 pontos. E doutor Francisco Xavier Barbosa Filho, com 14,2 pontos. Então, aqui toda a questão do doutor Luiz Laécio, que já tem 2 listas consecutivas, evidentemente, em observância à disciplina do artigo 144 da Lei Complementar 72, né, deverá ser o encabeçado pela promoção
para a segunda instância do edital 046 de 2009. E todos os demais candidatos têm toda a planilha de aferição, né, de suas pontuações com as devidas justificativas e estará à disposição de todos. É como voto, Excelência. Obrigado, doutora Doutor Isabel. Plácido, só porque eu esqueci. No meu voto, acompanha a planilha com a pontuação de todos os 17 candidatos. Perfeito. A minha planilha está junto com o voto. Obrigado. Cada colega que quiser ter acesso à sua pontuação, é só pedir à doutora Sandra que ela poderá mostrar. Obrigado, doutor Sérgio. Doutor Irã. Bom dia, senhor presidente. Em nome de quem cumprimento toda a mesa de trabalho. Excelente senhor presidente da Associação do Ministério Público, em nome de quem cumprimento os diletos colegas aqui presentes, servidores. A promoção aqui é por critério de merecimento. Está em apreciação o edital 46/2019, de 17 de junho de 2019, publicado no Diário Oficial desta instituição, de número 579, datado de 18 de 6 de 2009, referente à 14ª Procuradoria de Justiça. Senhor presidente e demais membros, venho com fundamento no artigo 15, inciso 2 da Lei Federal 8.625/93, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, o artigo 129, parágrafo 4º, combinado com o 93(2)C da Constituição Federal, 44, 45 e 46 do nosso regimento interno, publicado em novembro do ano passado, indicar em lista tríplice os seguintes candidatos à promoção. Primeiro lugar da lista tríplice, dentro dos critérios objetivos do regimento interno. Dr. Marcos Renan Palácio de Moraes Claro dos Santos. A colocação ele é 35º do primeiro quinto. Não participou de lista tríplice. A sua pontuação, pelo que observei e verifiquei, 16.1. Segundo lugar, Dr. Luiz Laércio Fernandes de Melo. Colocação 37ª do primeiro quinto, já participou por 2 vezes consecutiva em lista tríplice. A sua pontuação é 14.1. Em terceiro lugar, o doutor Francisco Xavier Barbosa Filho, 15ª colocação do primeiro quinto, ainda não participou de lista tríplice. Pontuação 13.8. A escolha dos candidatos acima nominados se deu após análise dos critérios elencados no regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público, que elencou 9 requisitos para apuração do merecimento dos candidatos à movimentação na carreira, com detalhamento dos critérios de algum deles nos dispositivos do artigo 46 e 47. Cumpre registrar que tais critérios foram avaliados considerando os informes prestados pela Secretaria de Recursos Humanos e pela Corregedoria Geral do Ministério Público, tendo em vista o que ficou decidido pelo Conselho Superior do Ministério Público por ocasião da 32ª sessão ordinária, realizada na data de 29 de agosto de 2017. Regra esta explícita também no presente edital. Ipso facto, atendendo às disposições constitucionais incertas no artigo 129(9), parágrafo 4º, combinado com 93(2)C, articulado com 144 da Lei Complementar 72, e artigo 44 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, voto no candidato Luiz Laércio Fernandes de Melo para ocupar a titularidade da 14ª Procuradoria de Justiça. Como voto, Excelência? Obrigado, doutor Irã. Peço só um minutinho a todos para a secretaria contabilizar os votos.
Ok, então proclamo o resultado. A lista tríplice ficou assim constituída. Em primeiro lugar, o Dr. Marcos Renan Palácio de Moraes Claro dos Santos, em razão de ter obtido 7 votos no total, sendo 6 em primeiro lugar na lista. Em segundo lugar, o Dr. Luiz Laércio Fernandes Melo, tendo obtido 7 votos, 6 em segundo lugar na lista e 1 em terceiro lugar na lista. Em terceiro lugar, o Dr. Francisco Xavier Barbosa Filho, tendo obtido 5 votos, sendo os 5 votos em terceiro lugar na lista. Proclamo, portanto, a promoção por merecimento do Dr. Luiz Laércio Fernandes Melo para a 14ª Procuradoria de Justiça, área de atuação civil, para a segunda instância, por força do artigo 144 da Lei Complementar 72/2008. Determino a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Parabéns, Dr. Luiz Laércio, que Deus o abençoe na nova função, no novo cargo de Procurador de Justiça. Logo que terminarmos, nós vamos suspender a sessão para saudarmos os colegas, né? Mas vamos dar continuidade. Chamo, então, o edital número 047/2019, a promoção pelo critério de antiguidade, protocolo SAGE 02.2019.36739, dígito 0, a 6ª Procuradoria de Justiça com área de atuação criminal. Edital distribuído por rodízio para a relatoria da conselheira, a doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva, a quem desde já passo a palavra. Obrigada, Excelência. Processo em mesa, como eu sempre digo, é anos de estudo, minutos de síntese. Então, o voto vai ser só 2 folhinhas e o restante tudo anexo. Promoção para a segunda instância, pelo critério de antiguidade, edital 47. Vaga da 6ª Promotoria de Justiça com atuação na área criminal. Egrégio Conselho Superior do Ministério Público. Cuida a hipótese de requerimento deduzido por candidatos que pretendem promoção pelo critério de antiguidade para a 6ª Procuradoria de Justiça com atuação na área criminal, nos termos do edital 047/2019, datado 17/6/2019, e publicado no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Ceará, número 579, de 18/6/2019. Observando a lista de antiguidade de todos os candidatos que apresentaram os seus pedidos de promoção, nos termos da supracitada edital, a mais antiga é a doutora Elizabeth Maria Almeida de Oliveira, titular da 14ª Promotoria de Justiça da Comarca de Fortaleza, Ceará, e primeira colocada no primeiro quinto da lista de antiguidade. A doutora Elizabeth Maria Almeida de Oliveira instruiu o seu requerimento de inscrição através do processo eletrônico número 20.255/2019, dígito 4, com todos os documentos necessários previstos no artigo 39 do Regimento Interno desse Conselho Superior, razão pela qual, no juízo de admissibilidade, esse colegiado deliberou pelo seu deferimento. Analisando, portanto, o referido processo, denota-se a inexistência de quaisquer dos óbitos estabelecido pelo artigo 137 da Lei Complementar número 72/2008, razão pela qual reconheço a antiguidade da doutora Elizabeth Maria Almeida de Oliveira para efeito de promovê-la pelo critério de antiguidade para a 6ª Promotoria de Justiça. Procuradoria de Justiça. Obrigado. 6ª Procuradoria de Justiça. Considero, portanto, prejudicados os preços dos demais concorrentes a esse certame. Como voto, Excelência. Obrigado, doutora Magnólia. Doutora Vera Brandão. Excelência, eu voto com a relatora. Doutora Maria José. Com a relatora, Excelência. Doutora Luzanira. A nossa colega, doutora Elizabeth, ela é uma colega muito discreta. Eu sabia de antemão que ela iria realmente ser indicada, porque ela é a mais antiga. Tive aí, doutora Elizabeth,
me apresente um pequeno currículo para que, na hora, eu não só diga assim, acompanhe a relatora. Ela disse, não, eu não gosto, não, eu nem vou. Eu nem vou. Eu não gosto. Então, eu tenho uma especialização, nunca fiz questão de colocar no RH, então eu não gosto. Mas eu aproveitei, mesmo contra gosto da doutora Elizabeth, e peguei aqui a consulta dos membros, né? Então, a doutora realmente é a mais antiga, ela, inclusive, teve funções eleitorais, na 2ª zona eleitoral aqui de Fortaleza. A doutora, além de ser a mais antiga, também ela foi assessora da 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, e a vaga é para atuação no crime. E a doutora também aqui. Ela também foi assessora da Procuradoria-Geral de Justiça no ano de 2004. Então, na minha concepção, o voto, a promoção por antiguidade, ela não é simplesmente por antiguidade. Existe também um conteúdo de merecimento na promoção. Então, o colega deve se sentir, mesmo que aguardando a sua antiguidade, como merecedor de realmente ser promovido. Então, acompanhe, com essas considerações, acompanhe integralmente a nobre relatora. É como voto, excelência. Obrigado, doutor Luzani. Doutor Miguel Ângelo. Eu acompanho a relatora e as observações que foram feitas, realmente a Beth é discreta, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com ela como assessor, junto com ela, da doutora Socorro França, doutor Luiz Laércio, que está aqui presente, doutora Neves, que estava por aqui, e ela era responsável pela parte de matéria tributária dos processos da competência do Procurador-Geral de Justiça, da Procuradora-Geral de Justiça, e o trabalho dela é de excelente qualidade na promotoria especializada que ela funciona. Então, eu acompanho a relatora. Obrigado, doutor Miguel. Doutor Oziete. Acompanho o voto da relatora. Obrigado, doutor Oziete. Doutora Isabel. Obrigado, doutor Isabel. Doutor Irã. Acompanho integralmente a relatora. Obrigado, doutor Irã. Diante da manifestação deste egrégio colegiado, eu proclamo a promoção por antiguidade da doutora Elizabeth Maria Almeida de Oliveira para a 6ª Procuradoria de Justiça, área de atuação criminal, 2ª instância do Ministério Público do Ceará, e determino, portanto, a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Desejo boa sorte também à doutora Beth, uma pessoa extraordinária, que Deus a abençoe no exercício das novas funções. Chamo agora a deliberação o edital número 54/2019, promoção pelo critério de merecimento, e a 3ª Procuradoria de Justiça com área de atuação criminal. Planilha dos candidatos inscritos por ordem de antiguidade apresentada no telão. Passo a palavra, portanto, a vossas excelências por ordem de antiguidade para a formação da lista tríplice com o nome dos promotores de justiça indicados. Doutora Vera Brandão. Eu gostaria, antes de ler a minha lista tríplice, indicar a lista, de dizer para os candidatos à promoção que os critérios adotados foram minuciosamente analisados e tudo foi feito de acordo com o relatório da Corregedoria Geral e com a certidão dos recursos humanos. E também dizer para os colegas que os que não forem promovidos nesse momento, hoje, serão em breve, porque todos têm ótima pontuação. A folha, a vida funcional de todos é muito rica. Uns têm mestrado, doutorado, outros têm várias portarias, mas a nossa lei exige uma pontuação. E, como já dito pelos colegas que me antecederam, essa pontuação deve ser rigorosamente obedecida.
Então, eu vou ler o meu voto. Com fundamento no artigo 15, 2 da Lei 8.625/93, artigo 129, parágrafo 4º, combinado com o artigo 93, 2 da Constituição Federal de 88 e artigos 43, 45 e 46 do Regimento Interno deste Conselho Superior, indicar em lista tríplice os seguintes candidatos à promoção para a segunda instância. Em primeiro lugar, primeiro colocado, Dr. Marcos Renan Palácio de Moraes Claro dos Santos. Pontuação 15,75. O segundo colocado, Dr. Francisco Xavier Barbosa Filho. Pontuação 14,65. E o terceiro colocado é o Dr. Ionilton Pereira do Vale, cuja pontuação é de 13,90. Este é o meu voto. Obrigado, doutora Vera. Doutora Magnólia. Obrigada, excelência. Como disse no anterior, meu voto é fundamentado em processo disponível eletrônico. Várias páginas, porque a cada conclusão de ponto é motivado. Então, egrégio Conselho Superior do Ministério Público, eu venho com fundamento no artigo 15, 2 da Lei 8.620/93, artigo 129, parágrafo 4, combinado com o artigo 93, 2, combinado da Constituição Federal e artigo 42, caput do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, indicar em lista tríplice os seguintes candidatos à promoção acima referido. Também digo, como a doutora Vera Brandão, que é muito rico o currículo de todos os candidatos, muito rico. Então, essa falta vaga para entrar logo todo mundo. Se dependesse de mim, já faria um colegiado, era aqui hoje, com vocês todos aqui, certo? Muito, muito rico, parabéns. Mas me utilizei do procedimento técnico adotado pelo Regimento Interno, pelas decisões do Conselho Superior do Ministério Público. Achei, são avaliações objetivas. Então, coloco, em primeiro lugar, o doutor Marcos Renan Palácio de Moraes Claro dos Santos. Ele é 35º, do primeiro quinto, 35 do primeiro quinto, e obteve 14,75 pontos. Em segundo lugar, o doutor Francisco Xavier Barbosa Filho, é o 15º, do primeiro quinto, e obteve 13,9 pontos. Em terceiro lugar, o doutor Ionilton Pereira do Vale. Ele já participou de lista uma vez e obteve, nesse processo aqui, 13,7 pontos. Assim, pelos fundamentos constantes na legislação, eu voto pela promoção por merecimento do doutor Marcos Renan Palácio de Moraes Claro para a terceira Procuradoria de Justiça pelo critério de merecimento. É como eu voto, excelência. Obrigado, doutora. Deixando todas as planilhas e demais candidatos avaliados, devidamente encaminhado a esse órgão por procedimento eletrônico. Imediatamente está sendo encaminhado, minha assessoria. Obrigada, excelência. Obrigado, doutora Magnólia. Passo, então, a palavra à doutora Maria José. De igual modo, da forma que já foi dito antes, o nosso critério foi rigorosamente objetivo. Então, a nossa lista foi elaborada em face do edital 54/2019, para a terceira Procuradoria de Justiça com área de atuação criminal pelo critério de merecimento. Em primeiro lugar, o doutor Marcos Renan Palácio de Moraes Claro dos Santos, com 14,8 pontos, é o 35º do primeiro quinto. Agora já constou em lista, né? O segundo lugar, o doutor Francisco Xavier Barbosa Filho, é o 15º do primeiro quinto, com 13,6 pontos. E o terceiro lugar vai para o doutor Ionilton Pereira do Vale, é o 20º do primeiro quinto, já participou da lista, agora todos participaram, né, com 13,1 pontos. É como voto, excelência, fundamentando
tendo em vista a participação em lista tríplice da primeira parte do artigo 144 da Lei Complementar 72 e da Lei 8.625, voto pela promoção por merecimento do Dr. Marcos Renan Palácio de Moraes Claro dos Santos para a 3ª Procuradoria de Justiça da área criminal pelo critério de merecimento. Obrigado, doutora. Passando à senhora secretária os votos e as planilhas de todos os candidatos. Obrigado, doutora Mazé. Passa a palavra à doutora Luzanira. Obrigada, excelência. Eu gostaria só de lembrar aos colegas, eu sei que esse momento é assim de muita ansiedade, mas é só lembrar que provavelmente em janeiro teremos mais 2 vagas. Então, os colegas que não forem promovidos... Porque tem gente já anunciando aí a aposentadoria, mas então certo é que nós já temos mais 2 vagas para o início do ano de 2020, né? Então, já nós teremos mais 2 vagas, com certeza. Então, eu tenho que ser coerente com o meu voto anterior e gostaria também de esclarecer que estou disponibilizando a pontuação que fiz, inclusive dos 17 candidatos, né? Então, o edital é o 54 de 2019 e venho com fundamento no artigo 15, inciso 2º, da Lei 8.625 de 93 e o artigo 129 da Constituição Federal de 88 e também com amparo no regimento interno deste egrégio Conselho, indicar os seguintes candidatos à promoção acima citada. Eu, sendo coerente com o meu voto anterior, o meu primeiro da lista é Sua Excelência Dr. Marcos Renan Palácio de Moraes Claro dos Santos, que teve a pontuação 16,7. O meu segundo indicado é Sua Excelência Dr. Ionilton Pereira do Vale, que teve 15,6. E o meu terceiro da lista é Sua Excelência Dr. Francimauro Gomes Ribeiro, que teve 15,4. Quero só esclarecer que o Dr. Domingos Sávio e o Dr. Francisco Xavier Barbosa Filho tiveram 15,3. É como se fosse um pontinho só. Não é nem um ponto, não, é um décimo de diferença para Sua Excelência Dr. Francimauro. Então, é como voto, Excelência, e findando em concluir. Minha lista é Dr. Marcos Renan, Dr. Ionilton e Dr. Francimauro Gomes Ribeiro. É como voto, Excelência. Obrigado, doutora Luzanira. Passa a palavra ao doutor Miguel Ângelo. Obrigado, Excelência, dando continuidade. Promoção na segunda instância, referente ao edital 054/2019, 3ª Procuradoria de Justiça, área de atuação criminal. Essa era a Procuradoria de Justiça do Dr. Marques. Critério de merecimento. E eu vou direto ao ponto, apresentando a lista. Junto com a lista está a pontuação de cada um dos candidatos. Em primeiro lugar, pontua o Dr. Ionilton Pereira do Vale, é o 21º, com 17,85. Em segundo lugar, o Dr. Marcos Renan Palácio de Moraes Claro dos Santos, é o 35º do primeiro quinto, com 15,8. E em terceiro lugar, o colega Marcos William Leite de Oliveira, 38º do primeiro quinto, com 14,4. Essa é a minha lista. Obrigado, doutor Miguel. Passa a palavra ao doutor Francisco Ozzetti. Doutor Plácido, eu renovo meus cumprimentos a todos os presentes, os que estão nos assistindo pela internet, e coerente com os meus posicionamentos dentro dos órgãos colegiados, coerente com o que eu penso do regimento interno, coerente com critérios objetivos que estão presentes no regimento interno, coerente com requisitos de ordem subjetiva que estão também presentes no regimento interno, eu trago a minha lista tríplice da seguinte forma. Em primeiro lugar, doutor Francisco Nildo Façanha de Abreu, pontuação 16,6. Segundo lugar, doutor Domingos Sávio de Freitas Amorim, pontuação 16,6. Doutor Francisco Nildo figura em primeiro lugar porque é mais antigo do que o doutor Sávio. Terceiro lugar,
doutor Francimauro Gomes Ribeiro. Essa é a minha lista e a minha planilha de avaliação dos 17 candidatos está junto ao meu voto, que eu vou entregar agora à doutora secretária. Muito obrigado. Obrigado, doutor Osiete. Passa a palavra à doutora Isabel. Edital 054-2019, Terceira Procuradoria de Justiça. Apresento a minha lista, Excelência, já em face das normativas que já foram apresentadas por todos os conselheiros. Em primeiro lugar, Marcos Renan Palácio de Moraes Claro dos Santos, que na lista anterior figurava com 15,6 pontos, e aí, como entrou em lista, acrescenta 0,5 pontos, passa a ter 16,1 ponto. Francisco Xavier Barbosa Filho, que na lista anterior tinha 14,2 pontos, com ingresso em lista anterior, passa a 14,7 pontos. E o doutor Ionilton Pereira do Vale, com 13,95 pontos. A minha lista é como voto, Excelência. Obrigado, doutora Isabel. Doutor Irã Coelho Cílio. Senhor presidente, renovo meus cumprimentos. Em face das disposições constitucionais e infraconstitucionais aqui, já invocadas, eu apresento a minha lista tríplice. Em primeiro lugar, doutor Marcos Renan Palácio de Moraes Claro dos Santos, com a pontuação de 16,6. Segundo, doutor Francisco Xavier Barbosa Filho, pontuação 14,3. E em terceiro, doutor Ionilton Pereira do Vale, pontuação 13,4. É como voto, Excelência. Doutor Plácio, eu gostaria só de retificar meu voto. Pois não. Porque é o seguinte, eu não somei que os colegas tinham entrado na lista anterior. No caso, o Marcos Renan e, no caso, o Xavier. Isso. Que, quando a Isabel falou nos 5 pontos, aí eu me toquei. Né, 0,5? Tem que fazer, aí observar, me toquei, né? eu tenho que colocar esse 0,5. Aí, então, eu tenho que somar 14,75 com 0,5 para o doutor Marcos Renan, dá 14,80. Mas alguma alteração na lista? Sim, para o doutor Excelência? Xavier, era 13,9 com 5, dá 14,4. Isso não altera a lista. Não altera a lista. Não né? altera, não. Altera só a pontuação. É a pontuação deles que Perfeito. aumenta, porque eles realmente entraram feito... já numa lista e eu não me ative Eu também, a esse Excelência. detalhe. Eu também Fica quero... feito o registro só e a escutei quando a retificação de Isabel Vossa falou, aí eu Excelência. peguei. Eu também quero Isso, fazer eu isso. observei realmente essa fração aí de... Eu também quero retificar, acrescentando a No que pontuação tange que não a vai alterar. participação em lista, né, doutora? Isso. Doutora Mazé também. Então, todos os colegas que se manifestaram, fica feito o registro de retificação nos votos já apresentados. Só colocando esse 0,5 aí que a Isabel falou. Perfeito. Tanto para Marcos Renan como para Xavier. Saudar, enquanto Obrigada, Isabel. Peço uns minutinhos para a secretaria computar os votos. Fico copiando Ocasião vocês. em que eu saúdo aqui o colega Raimundo Nonato Cunha, que não tinha feito, doutora Nádia. Quem chegou depois? Eu acho que são só esses colegas, né? A Ângela? Cadê a Ângela? A doutora Ângela. Seja bem-vinda, doutora Ângela. Não tinha visto Vossa Excelência também. Doutora Ângela Góes. Nossa próxima conselheira é 92 na cabeça. Já veio para cima. Eu estou sentindo inelegível. Inelegível. Eu sou inelegível para tudo. Eu sou ela, Zé. Nunca vi uma inelegível tão feliz, viu? Esse conselho não está fazendo bem ao povo, não. Não, foi muito bom esse conselho. Foi muito bom, Estela. Foi muito bom. É porque eu tenho que rir para não chorar. É a sensação de missão cumprida, né, doutora É Isabel? verdade. Doutor Ionilton não apareceu, não, né?
Os meus já têm o 0,5. Já? O meu, Perfeito. Pois é. doutora Sandra, Bom. o meu também já, os pontos já foram acrescentados, viu? Proclamo, Não. proclamo, por conseguinte, o resultado. Ficou assim constituída a lista tríplice, em primeiro lugar, pelo Dr. Marcos Renan Palácio de Moraes Claro dos Santos, em face de ter obtido 7 votos, 6 dos quais em primeiro lugar e 1 em segundo lugar. Em segundo lugar da lista, o Dr. Ionilton Pereira do Vale, por ter obtido 7 também votos, só que 1 em primeiro na lista, 1 em segundo na lista e 5 em terceiro lugar na lista. Em terceiro lugar, o Dr. Francisco Xavier Barbosa Filho, que obteve 5 votos, dos quais todos os 5 em segundo lugar na lista. Proclamo, assim, a promoção por merecimento do Dr. Marcos Renan Palácio de Moraes Claro dos Santos para a 3ª Procuradoria de Justiça, área de atuação criminal. Determino, portanto, a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados e desejo, doutor Marcos Renan, também que Deus o abençoe, muita sorte, grandes realizações nas novas funções. Pediria aos colegas conselheiros, né, para ao final nós cumprimentarmos os colegas e termos assim continuidade. Chamo A próxima antiguidade. É só mais um. Eu chamo, portanto, o terceiro edital e último para deliberação desta manhã, que é o edital número 055/2019, é a promoção pelo critério de antiguidade, protocolo SAGE 2.2019.36741, dígito 3, que diz respeito à 29ª Procuradoria de Justiça, área de atuação criminal. Edital distribuído por rodízio para a relatoria da conselheira doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva, a quem, desde já, passo a palavra. Obrigada, excelência. É o 4º edital, excelência, porque a gente já passou por É o 4º edital, exato. Obrigado pela retificação, excelência. Obrigado. Ai, minha amiga está aqui, eu não consigo nem ler, Fátima. Está emocionada. Ai. Minha amiga lá de Sobral, os tempos sofridos. Mas vai lá, Deus me deu a honra. Então vamos lá. Mas ela precisa antes terminar os trabalhos de uma comissão ali, viu? Ah, meu Deus. Só assume depois. O currículo da doutora Fátima é muito, muito rico, mas eu vou colocar só 2 páginas, como é o estilo dela, ela não gosta de muita coisa. Então, mas vai ficar anexo à sua vida funcional, tudo anexo ao meu voto. Promoção para a 2ª instância, pelo critério de antiguidade, edital número 55/2019. Vaga 29ª da Procuradoria de Justiça com atuação na área criminal. Egrégio Conselho Superior do Ministério Público. Nossos cumprimentos. Cuida a hipótese de requerimento deduzido por candidatos que pretendem promoção pelo critério de antiguidade para a 29ª Procuradoria de Justiça com atuação na área criminal. Nos termos do edital número 55/2019, datado de 12 de novembro de 2019 e publicado no Diário Oficial do Ministério Público do Ceará, número 617, de 13 de 8 de 2019. Observando a lista de antiguidade de todos os candidatos que apresentaram os seus pedidos de promoção nos termos da supracitada edital, a mais antiga é a doutora Maria de Fátima Corrêa Castro, titulada da 10ª Promotoria de Justiça da Comarca de Fortaleza, Ceará, e terceira colocada no primeiro quinto da lista de antiguidade. A doutora Maria de Fátima Corrêa Castro instruiu o seu requerimento de inscrição através do processo eletrônico número 26300/2019, dígito 2, com todos os documentos necessários, previstos no artigo 39 do Regimento Interno desse Conselho Superior, razão pela qual, no juízo de admissibilidade, este colegiado deliberou pelo seu deferimento. Analisando o referido processo, denota-se a inexistência de qualquer dos óbitos estabelecidos pelo artigo 137 da Lei Complementar número 72/2008, razão pela qual reconheço a antiguidade da doutora Maria de Fátima Corrêa Castro, para efeito de promovê-la pelo critério de antiguidade para a 29ª Procuradoria de Justiça,
considerando prejudicados os demais pleitos dos demais concorrentes desse certame. É como voto, Excelência. Obrigado, doutora Magnólia. Doutora Vera Brandão. Excelência, eu sigo o voto da senhora relatora. Obrigado, doutora Vera. Doutora Maria José. Igualmente, com muita alegria, sigo o voto da relatora. Muito bem-vinda ao crime, Fatinha. Obrigado, doutora Mazé. Doutora Luzanira. Obrigado, senhor presidente. A doutora Maria de Fátima Corrêa Castro é também um excelente colega. Todos nós sabemos da vida funcional dela. Eu gostaria apenas de destacar, como fiz com a doutora Elizabeth, alguns pontos da vida funcional da doutora. E sinto, doutora Fátima, que a sua promoção é por merecimento. Vossa Excelência aguardou sua antiguidade, mas é tão merecedora quanto os colegas que hoje foram promovidos por merecimento. Vossa Excelência, há 10 anos, exerce atribuição extrajudiciais nas promotorias de justiça e de defesa da cidadania, atuando, em resumo, nas políticas públicas voltadas às pessoas em situação de rua, defesa das minorias, produção e viabilidade de identificação civil e instrumentos de exercício da cidadania, uso e conservação de equipamentos públicos da rede de assistência social. Vossa Excelência também é membro responsável pela fiscalização de todos os abrigos e pousadas sociais da comarca de Fortaleza, voltadas para a pessoa em situação de rua, além da fiscalização e articulação de políticas públicas de assistência social. Vossa Excelência também é representante do Ministério Público do Estado do Ceará no Comitê Municipal de Políticas Públicas para a população em situação de rua. Também é representante do Ministério Público do Estado do Ceará no Comitê Estadual de Políticas para a População de Rua. Juntamente com o CAU Cidadania, participou dos 4 projetos do Ministério Público do Estado do Ceará, selecionados para a segunda fase classificatória da premiação da 16ª edição do Prêmio Inovare em 2019, com o projeto População em Situação de Rua. Então, eu passaria a manhã inteira aqui destacando o merecimento de Vossa Excelência. Atualmente, Vossa Excelência é secretária executiva das Promotorias de Justiça Cíveis e recebeu o título de cidadã de em Santana do Acaraú, sua primeira comarca de atuação. Então, Vossa Excelência, seja muito bem-vinda a este egrégio conselho, só vai enriquecer o nosso colegiado. Então, com essas, eu gosto sempre de justificar os meus votos, independente de ser por merecimento ou antiguidade. Então, resumidamente, fiz aqui o da doutora Fátima, mas acompanho integralmente o voto da nobre relatora. É como voto, Excelência. Obrigado, doutora Luzanira. Doutor Miguel Ângelo. Excelência, minha primeira comarca foi Santana do Acaraú. E a chegada lá foi um olho de alegria e um olho de tristeza. De alegria porque eu estava assumindo a função, né, como promotor de justiça em 93, e de tristeza porque havia passado uma mocinha por lá, chamada Maria de Fátima Corrêa Castro, que tudo que eu fazia, o escrivão do cartório dizia assim: doutora Fátima fazia a mesma coisa. E eu não aguentava mais, eu tava já para fazer uma molecagem para ver se a Fátima fazia a mesma coisa que eu, porque tudo que eu entendia de fazer, que eu achava que era algo importante na comarca, a doutora Fátima também fazia muito isso. Isso não é possível um negócio desse. Portanto, seja bem-vinda, minha amiga, ao crime, viu? Você vai somar conosco, vai nos fazer um bem tremendo. O Estado do Ceará ganha com a sua chegada. Parabéns e meu voto acompanhando a relatora. Obrigado, doutor Miguel. Doutor Alciete. Senhor presidente, eu também acompanho o voto da doutora relatora e aproveito o ensejo para parabenizar os 4 colegas recém-ingressos na segunda instância. Obrigado, doutor Alciete. Doutora Isabel. Acompanho integralmente o voto da relatora. Obrigado, doutora Isabel. Doutor Irã. Senhor presidente, voto integralmente com a relatora e desejando também boas-vindas à Fatinha. Obrigado, doutor Irã. Proclamo, portanto, o resultado. Fica, assim,
em face de decisão unânime deste egrégio colegiado, promovida por antiguidade a doutora Maria de Fátima Corrêa Castro para a 29ª Procuradoria de Justiça, área de atuação criminal, segunda instância do Ministério Público do Estado do Ceará, determino, portanto, a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Quero parabenizar a doutora Fátima, pedir também a Deus que lhe abençoe nas novas funções, que Vossa Excelência seja muito feliz. Dá intervalo, chefe? Não, vamos encerrar. Então, em face de concluirmos os trabalhos dessa sessão extraordinária, eu parabenizo a todos os colegas promovidos, aos que concorreram, e declaro encerrada a presente sessão extraordinária.